Professor, na sua escola tem uma impressora 3D e você ainda tem medo de usá-la? Então, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo da série Impressão 3D para professores, desmistificando a tecnologia e transformando sua sala de aula. No vídeo de hoje vamos falar sobre a impressão 3D na educação e explorar a criatividade e inovação no ambiente escolar. A impressão 3D na educação estimula a criatividade e o pensamento crítico, promove a aprendizagem prática e o envolvimento ativo, facilita a compreensão de conceitos abstratos e integra as disciplinas com STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os benefícios da impressora 3D no ambiente escolar. A impressora 3D ela estimula o engajamento dos alunos com projetos práticos, o desenvolvimento de habilidades como colaboração e resolução de problemas e a preparação para o futuro, tecnologias da indústria 4.0. O que é uma impressora 3D afinal? É a tecnologia que permite criar objetos tridimensionais a partir de modelos digitais, camada por camada, que estimula os nossos alunos a imaginar, planejar e a materializar suas ideias. Como funciona uma impressora 3D? Mais especificamente, uma impressora de modelagem por deposição fundida. Então agora a gente vai entender como funciona uma impressora 3D. Então aqui eu tenho um exemplo da impressora 3D. A gente tem aí nas nossas escolas, que são as mais tradicionais, que usam o filamento como matéria-prima, e os materiais utilizados nesses tipos de impressora é o PLA, o ABS, PETG e outros tipos de materiais, mas os mais tradicionais são esses três: PLA, ABS e PETG. E o mais fácil de ser utilizado, que a gente tem maior sucesso aí nas nossas impressões iniciais, é o PLA. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele vai render muito mais do que o ABS ou o PETG para quem estiver iniciando. Então vamos lá, vamos ver como vai funcionar a impressora 3D. Então, primeiro, a extrusora ela vai aquecer esse filamento de PLA, de ABS. Depois, o filamento é derretido dentro da extrusora e o filamento é depositado em camadas sucessivas até que a gente finalize o nosso objeto. Por exemplo, aqui no desenho, a gente tem como se fosse uma tigelinha de sorvete. Então, ela vai começar aqui no bico de impressão, na mesa de impressão, essa primeira camada. Terminou a primeira camada, ela vai subir um pouquinho e a segunda camada vai estar grudadinha na primeira, depois a terceira vai ficar grudadinha na segunda, assim sucessivamente até a gente ter nosso objeto completo. Então, na impressora 3D a gente vai ter as três dimensões, os três motores de passo, controlando o movimento para ele fazer o desenho de cada camada e subir um pouquinho para as outras camadas, e o motor de passo da extrusora, que ela vai empurrar e retrair o filamento dependendo da ocasião que ela estiver ali operando no momento. Então aqui na impressora a gente tem os botões, controladores, vai ter também um espaço para a gente conectar o nosso cartão SD, o bico da extrusora, a extrusora aqui em cima, fazendo derretimento do nosso filamento, e a mesa de impressão. E os movimentos vão fazer com que o desenho de cada camada fique certinho para que a camada seguinte possa ser depositada em cima da camada anterior, tá bom? Quando eu vou explicar um pouco de impressão 3D para professores, eu costumo sempre dar o exemplo da cola quente. Então, a cola quente é um excelente exemplo de uma extrusora. Ela faz o aquecimento da minha matéria-prima, que é o bastão da cola quente, e empurra a minha cola quente. Então, nesse videozinho aqui, a gente pode perceber de uma forma mais lúdica como é feita uma impressora 3D, ó. Então ali tem a extrusora, que no caso seria a cola quente, os movimentos do eixo X e Y para fazer o desenho, e a comparação do bastão de cola quente com o filamento plástico.
Na impressão 3D, vamos ter dois tipos de softwares ou programas. Vamos ter os programas de modelagem em 3D, que são usados para criar ou editar modelos tridimensionais, e os softwares de fatiamento, os slicers, que eles convertem aquele modelo 3D desenhado nos programas de modelagem 3D em instruções G-code para a impressora 3D, definindo a altura da camada, a velocidade, a temperatura e outros parâmetros. No nosso programa 3D, a gente vai ter o objeto 3D desenhado no computador. Agora, no fatiador, a gente vai ter as informações necessárias, os movimentos, as temperaturas, as velocidades que a minha impressora vai precisar ter para construir fisicamente, com o filamento, aquele objeto 3D que foi desenhado no software anterior. Thingiverse e alguns exemplos. O Thingiverse é uma plataforma online gratuita para baixar, compartilhar e personalizar modelos em 3D. Então aqui tem alguns links onde a gente vai acessar e ver como funciona essa plataforma. Essa é a página principal do Thingiverse, onde podemos visualizar projetos 3D gratuitos que a gente pode baixar e imprimir nas nossas impressoras. Em outro momento falaremos sobre a usabilidade do site, mas no vídeo de hoje vamos focar nos modelos gratuitos que podemos utilizar em sala de aula. Existem diversos modelos gratuitos voltados para a educação. Basta você pesquisar aqui em cima sobre o tema da sua aula, que você encontrará um arquivo já modelado e pronto para ser impresso na sua impressora 3D, as impressoras da escola. Eu separei alguns modelos que me chamaram a atenção, voltado para a educação. Temos modelos de célula, onde esse modelo ele é impresso a célula, todas em partes, as organelas, para que o aluno possa fazer a montagem. Isso também facilita na hora da gente colorir a nossa impressão, que ela pode ser impressa toda numa cor e o aluno pode fazer toda essa pintura ilustrando melhor cada organela da célula. Tem um resuminho, a gente encontra todos os arquivos para serem baixados em STL e depois no nosso programinha fatiador a gente gera o G-code para ser impresso na nossa impressora. Aqui alguns exemplos de pessoas que reproduziram esse projeto. Depois temos modelos 3D de átomos, podemos ver um resuminho, os arquivos em STL, alguns comentários das pessoas que imprimiram os átomos e algumas fotos. Outro projeto interessante também para trabalhar aí velocidade angular, velocidade linear, tanto na matemática quanto na física. Então temos os arquivos para imprimir cada um, para imprimir separadamente, dependendo da impressora, dá até para a gente agrupar os arquivos e imprimir uma vez só. Temos outro exemplo aqui do Teorema de Pitágoras, onde a gente tem um triângulo retângulo e seria a demonstração do quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então são todos conceitos abstratos que os alunos têm dificuldade de assimilar com alguma coisa do cotidiano, do mundo real, que a gente consegue imprimir na nossa impressora 3D e dar vida a esses conceitos teóricos para facilitar a assimilação dos nossos alunos. Moléculas, no caso aqui a molécula da cafeína, mas pode ser qualquer outra molécula. Vocês podem modelar ela em 3D e depois imprimir na impressora, fazer o fatiamento no fatiador e rodar para imprimir. Tá, existe uma quantidade muito grande de projetos já criados na internet. Isso facilita para quem ainda não domina
a modelagem em 3D. Então a pessoa tem uma ideia, o professor tem uma ideia para usar em uma aula, ele pesquisa sobre essa ideia no Thingiverse ou em outros sites e a probabilidade dele encontrar um projeto já pronto, parecido com a ideia dele, é muito grande. Caso contrário, aí sim será necessária a modelagem em 3D. Metodologias e abordagens de ensino apoiados pela impressão 3D. Então a gente tem aí a metodologia de aprendizagem baseadas em problemas e a aprendizagem baseadas em projetos. Depois temos a abordagem STEAM, que já foi mencionada nesse vídeo, e o movimento Maker, que é o aprender fazendo. Tudo bem, mas e se minha escola não tem uma impressora 3D? Uma alternativa é a caneta 3D. Uma caneta que permite desenhar e criar objetos tridimensionais manualmente, utilizando filamentos plásticos, assim como a impressora 3D. No caso, a caneta 3D, o aluno terá que fazer toda a parte artística e o desenho utilizando alguns moldes, algumas planificações e agrupando essas planificações, unindo com o próprio filamento para a gente conseguir objetos tridimensionais. Uma das vantagens da caneta 3D é que ela dá uma maior autonomia e liberdade para a criatividade dos nossos alunos. O que achou da impressão 3D na educação? Se você quiser saber mais ou testar algum dos projetos, vou deixar os links na descrição e também vou deixar sugestões de leituras e alguns vídeos complementares. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com outros educadores. E se você quer saber mais sobre o uso da tecnologia na educação, não perca os próximos vídeos. Até mais!